Boa tarde. Dando continuidade aqui ao 20º Cozimito, depois de sua abertura e primeira palestra pela manhã, retomamos agora com a nossa primeira mesa redonda, Moonlight Serenade, independentes, inovadores, ocultos, de história da música independente a vias e cenas alternativas, um percurso pessoal. Estão convidando aqui à mesa Gil Nuno Vaz, breve relato de pesquisa em continuidade à proposta original do livro História da Música Independente, do Rodolfo Coelho de Souza, um breve panorama da inteligência artificial na composição algorítmica. A recente onda de interesse em inteligência artificial suscitada pelo chat GPT nos lembra que as pesquisas em composição musical algorítmicas têm realizado tarefas equivalentes em música há décadas. Certamente não, jamais faria isso. Temos a Márcia Tosta Dias, que é uma comunicação, apresenta uma reflexão sobre a produção independente da música gravada, independentes, alternativos, autônomos e a música gravada brasileira na era digital. E Laerte Sapmore comenta experiências vividas ao longo de sua carreira. Sejam bem-vindos. Colegas de mesa, Márcia, Rodolfo, Laerte. Bom, como diz o título desse meu relato, né, do livro de História da Música Independente até Vias e Cenas Alternativas, que é uma continuidade dessa ideia inicial. E eu fiz aqui que é um percurso pessoal. Essa é uma coisa muito pessoal, tá? E esse pessoal envolve alguns agradecimentos. O primeiro deles é para a Heloísa Valente, né, pelo convite, mas além do convite, o que ela representou nesse meu percurso acadêmico desde o começo, um certo conluio com uma outra influencer que me jogou nessa vida. Então, esse agradecimento é importante. Os outros vão ver no transcurso. Tá? Bom, então vamos lá, vamos começar. Então, esse é eu coloquei aí a capa do livro que foi lançado em 88 e uma capa imaginária do que passou a ser ao longo desses anos. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Tá? Aqui um texto só para dizer do que se trata o livro, tá? E a seguir a gente vai começar a falar um pouco sobre o começo, como é que isso começou, e aí vamos mais alguns agradecimentos. Né? O primeiro agradecimento é para a Cissa, do Grupo Rum, que infelizmente já não está mais com a gente. A Cissa, ela participou no final dos anos 70 e começo dos anos 80 em vários concertos do Marechal Asmiro, eu participava também. Ela fazia parte de um grupo de músicos convidados, tá? E aqui ela está num dos concertos, tá? E aqui já com o Grupo Rum. Num dos ensaios do Marechal Asmiro, num desses concertos, que eu já não lembro qual é, deve ter sido no final de 81, começo de 82, a Cissa me apresentou os dois primeiros discos do Grupo Rum, o Rum aos Antigos e o Rum. Naquela época eu estava muito enfronhado com a música que a gente praticava no Asmiro, né? Música coral, experimentações e tal. Eu estava meio desligado da música popular. Tá? Às vezes o pessoal falava comigo sobre rock progressivo, era uma coisa muito distante, né? Eu estava muito ligado naquilo. Aí eu comecei a ouvir, me interessei, esse trabalho que eles faziam com letra e música, que sempre me interessou, e aí eu comecei a entrar nesse universo do pessoal da produção musical independente. Tá? Bom, aí então eu fui atrás, saber de outras coisas, então eu conheci o Arrigo, o experimentalismo que ele fazia, o Itamar Assunção, gostava muito da prosódia musical, da prosódia da letra, né, que fazia o sábio do grupo do Premê e do Língua do Trapo, que o Laerte está escondido atrás de uns óculos lá atrás,
atrás. Então, tudo isso veio nessa época. Coincidentemente, nessa época, eu e um grupo de pessoas que faziam um curso de radialismo, a gente começou um projeto de fazer rádio, começar a fazer uns programas de rádio. Então, nós fizemos um programa chamado Gente no Ar, depois eu fiz um outro chamado Mesa de Som, e a gente mostrava todo o trabalho do pessoal independente aqui de Santos, não apenas de música, o pessoal que fazia poesia marginal, essas coisas todas, né? E ao mesmo tempo eu comecei a escrever crítica musical para o jornal local, o jornal A Tribuna, né? De vez em quando eu encaixava alguma coisa na Folha de São Paulo e tal, mas era mais focado aqui. Então, alguns casos aí de matérias que eu escrevi uma matéria também sobre o Rodolfo um tempo depois, o projeto dele, que a gente também está aqui. E aí, quando foi no meio da década de 80, eu comecei a pensar, por que eu não reúno isso tudo, dou um sequenciamento nisso, né? Faço uma organização e tento transformar isso num livro. E foi o que eu fiz. Aí fiz uma proposta para a Brasiliense, com a intenção de que isso fosse um livro daquela série de coleção de Primeiros Passos, né? O que é música independente. Tanto que o livro começa, o primeiro capítulo, o que é música independente, né? Eles toparam, uma coisa foi em frente e depois alguém lá, não sei se o conselho editorial achou que se encaixaria melhor na coleção Tudo é História. E acabou saindo pela Tudo é História. Eu fiz nossa história começa, uma mexida no começo do livro para encaixar, mas a ideia era discutir o que era conceitualmente essa coisa de música independente. Tá? Então isso foi indo. Tá? Um outro agradecimento. Na época, o Roberto Martins, que era compositor também, amigo nosso, regente do Madrigal Asila, ele olhando, por que você escreveu só isso? Como só isso? O tema merece uma coisa mais ampla, um livro mais alentado e tal. Na época passou batido, porque eu já estava pensando em outras coisas e não dei muita atenção na época, né? Mas lá pelo meio dos anos 90, eu pensei nisso, falei, acho que eu vou tentar, já começavam o digital, né, CD, aquele negócio todo, já começando a internet, ainda os BBS da vida, coisa assim, mas aí eu comecei, mas com a ideia então de pegar o material que eu já tinha e que foi muito reduzido por esse livro, né? Tinha ilustrações, tinha fotos que eu tirei, tinha muita coisa que teve que ser cortada, porque o livro é muito pequeno, né? Então, ampliar aquele material original e aí começar um processo de atualização. Quais são os novos nomes, os novos conceitos, né? Com a digitalização, depois com as redes sociais, quer dizer, o mundo virou, né? Então, eu fui atrás dessa ideia. Mas, sempre focado nessa questão do conceito, né? Do que é isso? Sobre o que a gente está falando. Na época, o que se falava, né? Independente, alternativo, o cinema era mais cine underground, né? Cinema underground, nanica era imprensa nanica, marginal era poesia, não sei se tem outro marginal, está cheio de marginal, né? Não sei. Então, era muito isso. Na época, inclusive, eu peguei, até usei no livro, por exemplo, em relação independente, teve 4 depoimentos, né, que foram, eu achei, marcantes para capturar para o livro. Né? Por exemplo, o Eduardo Godinho era o seguinte: independente é relação econômica, esquece estética, esquece essa coisa. Independente é preciso produzir um disco, que a ideia era assim, um disco. Tá? Então, essa era a posição do Eduardo Godinho. O Luiz Lucas e o Laerte, me pareceram, não sei se eu interpretei errado, mas pelo que estava escrito que eu gravei aquilo lá, né, eles eram mais uma questão empresarial, né, só que o Luiz Lucas ele tinha uma espécie de uma expectativa de que fosse possível um mundo em que a parte industrial da coisa fosse mais negociada, mais a favor do pessoal, e a estética eles continuariam mantendo a estética. E o Laerte, eu odeio como é que é a associação, você chegou até, quer dizer, acho que a ideia dele é realmente uma coisa mais de
negócio empresarial. O Eduardo Godinho, ele falava, não, pelo contrário, não era radical. Parece radical, mas não é. Na realidade, ele estava justamente falando da questão da estética, né? Ele usava uma expressão que era disco é tudo igual. É preto, redondo, tem um buraco no meio. Né? Um negócio meio chulo e tal, mas para dizer que não faz diferença se é bom, se é mal, é aquela coisa. Então, o que nós estamos discutindo? Estamos discutindo isso? Não, estamos discutindo outra coisa. Né? Então, ele já era uma visão mais nesse sentido. Né? E tinha uma outra posição que, na época, eu gostei muito, mas tinha alguns senões, que era do Tiago Araripe. Inclusive, naquela reunião que eu tive lá, que eu fiz, o Tiago, eu conversei com ele na rua, porque tinha um compromisso, ele saiu, ele até me entregou isso num papel, ele não falou, ele entregou isso num papel. Né? Uma visão de que a alternativa era mais uma questão mesmo de achar alternativas, mas ele ainda tinha esse negócio de você manter a sua estética e tudo mais e tal. Era uma alternativa ligada mais à estética do que a alternativa econômica. Né? Eu, ainda daí para frente, eu resolvi usar o termo alternativo, mas mas não restringindo a parte estética. Alternativa, vias, ou seja, como produzir, como transformar isso em algo que seja socializado, né? E cenas alternativas, ou seja, você tem muita coisa cruzada, porque se você pegar, por exemplo, o Eduardo Godinho, é um cara de uma cena aí que pode até incluir vias dominantes, mas aí também tem um outro problema. Por que a gente sempre fala em relação às majors, né, na época, quer dizer, ao chamado, as vias dominantes, né? Elas também são uma alternativa, só que uma alternativa mais difícil. Então a ideia é um pouco essa. Eu comecei a trabalhar nessa ideia. Mas também começou a me ocorrer uma coisa assim, peraí, mas qual é o interesse? Quais são os interesses em jogo? Né? A gente está falando até vias e cenas alternativas da música brasileira autoral. Então estou dando um recorte do autor, de quem tem a proposta musical. O que ele quer? Ele quer fama, quer reconhecimento, quer ganhar dinheiro, mas qual é o objetivo? Tá? De repente você é alternativo, mas você quer ter a fama de quem está no topo. Mas se você é alternativo no sentido que você tem só um nicho, um segmento, você talvez nunca vai chegar no topo. Está satisfeito com isso? O que você quer? Né? Questionar um pouco essa posição. E levando em consideração os interesses dos outros. As vias mercadológicas, ela tem interesse em lucro, permanência no mercado, sustentação, qual é o interesse? E cenas musicais, o que o público quer? Divertimento, quer cultura, quer conhecimento? Que tipo de gente você está querendo atingir? Né? E tem a sociedade como um todo. Qual o interesse da sociedade? Tá? Política, religião, qual... Você pega, por exemplo, a gente tem até eu considero que a gente tem na área da música erudita um caso curioso de um compositor que transitou entre os dois extremos, que é o Eurico Corrêa de Oliveira. No começo ele era um cara totalmente concentrado, e aqui a gente entra, na realidade, num outro aspecto, que é uma outra questão, que é a questão do compromisso. Porque quando você tem um interesse por alguma coisa, você, de certa forma, assume um compromisso, se você começa a desenvolver um trabalho naquele interesse. O Vili, por exemplo, para usar como exemplo, ele era totalmente comprometido com a linguagem, com a obra, naquela fase até o final dos anos 70, começo dos anos 80. Em 80 ele rompeu com isso e passou a fazer música voltada para o interesse social de engajamento, música engajada. Tá? Agora, parece que ele retornou já há algum tempo para os conceitos originais. Então aí entra também essa questão de com o que você se compromete, como você se compromete. Tá? Então, essa foi a linha que eu comecei a desenvolver. Bom, eu disse que ia ser bastante pessoal, aí realmente tocou numa parte pessoal minha. O que eu estou fazendo nesse disco, como dizia o Chico Anísio, né? O que eu quero disso tudo como
pessoa, né? E aí eu fiz uma associação entre interesse e compromisso, débito e crédito. Não sei se é claro para vocês isso. Na época eu fazia uma espécie de um poema aqui chamado Partidas Dobradas. Não sei se vocês estão familiarizados com a linguagem de contabilidade. Partida dobrada é o famoso débito e crédito, né? Um negócio genial inventado na Renascença por um frei italiano. E aí eu peguei uma capa de um livro, dos livros de contabilidade, chamado Contas Correntes. Tem outros, tem o Borrador, tem o Razão, tem o Diário. E eu comecei a desenvolver uma ideia de que o borrador, no fundo, é um rascunho, feito em cima de contas correntes, mas eu estou fazendo contabilidade, se eu estou fazendo arte. Aí eu fiz um trocadilho e, não, vou transformar contas correntes em cantos correntes. Fazer um joguinho de letras, né? Mas sempre com o sentido de que deve, que é o débito, haver, que é o crédito, deve haver um saldo. Que saldo? O saldo é zero, não sei. Então, esse final de que deve haver razão de querer acreditar. E eu comecei, então, a desenvolver um projeto a partir disso daí, que se chama, hoje em dia é um site, que não é bem site, né, que já está mais ou menos aí de fundo, e que eu comecei a trabalhar isso daí vai ser a minha mídia alternativa. Isso vai ser minha alternativa. Eu vou me dedicar integralmente a isso. Tá? Isso foi uma decisão que eu tomei. E só para vocês terem uma ideia, Belmiro, que não é a Vila Belmiro do estádio, é outra Vila Belmiro. Tá? Só uma. Então, isso daqui, na realidade, ele não é só uma mídia, mas ele é uma ficção. É uma obra. Tá? Isso é uma história por trás disso tudo. Tá? Só que essa história, ela usa o real que está embaixo, que é o que eu venho fazendo, tá? E em cima está a ficção, que são aqueles canais que estão lá em cima. Tá? Então, esse é um jogo que eu faço para questionar a realidade como uma ficção. Tá? E a ideia é que tudo que está embaixo entra na ficção. Então, por exemplo, uma música é uma pecinha dessa ficção. É um todo. Assim como você tem, por exemplo, dentro de um ciclo de canções, você tem uma canção, mas você tem o ciclo. A canção vale sozinha, tudo bem, mas ela está dentro de um ciclo. Imagina que tem um hiperciclo, que tem tudo mais. E tem uma coisa que não termina. Essa é um pouco a ideia. Eu jamais terminarei isso daí, nem espero terminar, para terminar. Tá? Então, isso daí só para dar uma ideia. Então, agora, estamos chegando finalmente, né? Voltando ao que interessa para a gente, né? Isso foi só uma justificativa de vias, e agora, de história da música independente, há vias de cenas alternativas. E de vias de cenas alternativas, para onde? Não vai para lugar nenhum, acabou. Eu não terminei, não pretendo terminar. Tá? Acho que não tem mais o que fazer em relação a isso. Não que não tenha, eu não tenho mais o que fazer em relação a isso. O que eu fiz? O que está eu joguei no site. Está lá para quem quiser ver, para quem quiser consultar. Tá? Não está completo, mas é o que eu fiz e está aí. Tá? Então, basicamente, você tem aqui uma coisa feita em 4 partes. A primeira seria outra introdução, outras opções, que é o começo. Outras questões que é justamente discutir um pouco mais a fundo os conceitos da música independente, alternativa. Um capítulo maior que é o Outras Vias. Um outro capítulo que é Outras Cenas. Tá? E aqui tem muita coisa, por exemplo, que coisas que não foram faladas muito a fundo na época, por exemplo, outros sons, outros tons e Gilbertos. Então, Arrigo Barnabé e a linha evolutiva da MPB. Desafinar de novo, Marcos Vinícius, Alcides Negra, Menino Negra. Tá? Então, aparece inclusive a retomada de outra linha evolutiva da música brasileira, a música de invenção de outra vanguarda paulista, Gilberto Mendes, Henrique Correia de Oliveira, Vinholes, por exemplo, que é um cara que é
considerado precursor da música aleatória, eu falei para ele, você está no meu projeto aqui. E o que eu sei de música independente? Eu não sou independente, ele não sabe disso. Né? Então, é uma questão de discutir esse conceito. Então, eu resolvi fazer isso, fui, aqui já é um começo do livro, se vocês quiserem ver, eu vou deixar correndo, só para ter uma ideia do que é. Mas, enfim, é isso. Eu dei por acabado o que eu fiz até o momento que eu fiz e coloquei no ar para quem quiser consultar. Se tiver proveito, ótimo. Se não tiver, falar, porque faz parte da minha ficção. Tá bom? Então é isso aí. Eu agradeço a atenção de vocês. Cumpri o tempo. Então tá bom. Muito obrigado. Queria agradecer muito o convite da Elo. Eu já andei pelo Music Media há um tempo, faz tempo que eu não apareço, então estou muito contente de estar aqui. Estou muito, animadíssima com a companhia de vocês. O Rodolfo, eu não conheço direito, assumo. Mas o Gil é autor de um clássico, né? Deu um pontapé inicial aí para muitos estudos sobre a música independente. O Laerte é nosso herói. Quem esteve lá sabe como é que foi intenso tudo aquilo, né? Para mim é um prazer enorme encontrá-los. Bom, em 20 minutos, né, eu vou apenas colocar algumas questões em torno do meu trabalho atual. Eu pus um título, né, Independentes Brasileiros do século XXI e as tecnologias digitais, 3 experiências brasileiras sobre música gravada. Então eu vou só dar uma pincelada nisso tudo, porque não tem como a gente ir mais fundo agora, né? Eu acho assim, eu estou nessa reflexão, eu estou partindo dessa questão, que é uma questão de todos nós, inclusive aqui nesse encontro, né? Que é continuar pensando o que é ser independente, o que é uma música independente, o que é uma produção independente, né? Quer dizer, a gente teve uma conferência hoje de manhã aqui muito esclarecedora, né? Incrível, e aí a gente meio que chegou no final, depois de todas as transformações que o Leonardo Bernardi mostrou pra gente, no final ele falava que sim, independente continua sendo, né, quer dizer, é muito mais complexo, né, as definições do panorama atual aí da digitalização, das plataformas e tudo mais, mas o independente é o músico que produz fora dos grandes esquemas empresariais. Então, ou ele tem ou está afiliado a alguma pequena gravadora, a uma pequena produtora, ou ele faz sozinho, né, como autônomo. Bom, eu olhei um pouquinho para o século XXI, pensando nesses 3 nomes que aparecem numa certa bibliografia, né, que tem estudado essa questão atualmente, que o independente, continua sendo essa palavra muito usada, né, em vários níveis. O alternativo, que muitas vezes é usado para dizer a mesma coisa, né, mas eu tentei localizar um pouco essa questão do que seria, ou qual seria uma diferença que a gente poderia identificar entre independentes e alternativos, né? E depois essa ideia do músico autônomo, né, que foi apresentada hoje. Quer dizer, não foi só isso. Ele falou, o Leonardo falou que essa ideia apareceu logo no começo do século XXI, né, para falar desse artista que não está vinculado, ou
estabelecido além da sua própria livre iniciativa, né? Ou seja, eu acho que os conceitos vão ficando redundantes, né? Eles vão aparecendo como sinônimos e vão sendo reiterados, curiosamente, desde que essa ideia de produção independente surgiu. Eu posso pensar no marco, mas isso é muito mais amplo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, quando a produção, no meio dos anos 50, quando a produção de rock saiu totalmente, quer dizer, estava longe da mão das grandes gravadoras, né? E começou a pulular em torno de iniciativas pontuais, como se fossem essas autônomas que se fala hoje, né? Ou pequenas gravadoras, pequenas empresas e tudo mais. E isso deu, no caso do campo, das disciplinas que estudam isso, né, na vida, digamos assim, universitária, muito material, né? Porque tinha uma ideia, por exemplo, de ciclos que se repetiam, né? No sentido de o grande mercado toma para si, compra os direitos quando tem muita oferta, uma oferta muito variada, e institui essa produção como sendo a das grandes, por exemplo, né, das grandes empresas. E aí isso tem uma atuação até um determinado momento e depois normaliza, não tem mais novidade. E aí as empresas cai a produção das empresas. Enquanto isso, o mercado, digamos, independente alternativo, ele está prospectando novidades, né? Então fica um jogo de abertura e fechamento, né, de absorção dessa produção independente. Então, mas aí a questão gira em torno do plano de produzir de maneira alternativa, independente, pensando em um dia ser abolido pelo grande sistema, né? Então, quer dizer, nesse caso aí, que eu estou pensando dos anos 50, quando teve ficou mais visível esse movimento. Agora, eu acho que a ideia de independente não faz sentido antes da formação dos grandes conglomerados, né? Porque senão no começo do século, por exemplo, a gente tinha pequeníssimos, e já se consolidando maiores empreendimentos, né? E, então, quer dizer, só quando a coisa ficar mesmo, as empresas se consolidam depois de se juntar com o rádio, depois com a TV, né, com o cinema e tudo mais, é que eu acho, né, que a ideia de independente toma mais corpo. Então, quer dizer, a referência é a contraposição, dentro da major ou fora da major, né? Pelo que o Leonardo falou, esse jogo permanece na era digital, né? Então, é sempre movediço, né, esse cenário. A gente não tem tempo de examinar, né? Quando você está fazendo ali, olhando, de repente tudo já mudou, já chegou uma ideia mirabolante nova, e aí, né, falta sossego para a gente poder refletir sobre isso. Eu fiz o seguinte, pensando só um pouquinho historicamente, né? Em termos da minha pesquisa, eu estava na universidade, nas ciências sociais e a sociologia, que é a minha área, e eu apresentei um projeto sobre a vanguarda paulista com o meu orientador, que era o Renato Ortiz. E aí ele falou para mim, olha, por que você vai estudar os independentes se tem tão poucos estudos sobre as grandes? Né, que seria o contraponto. Como é que eu vou entender direito o universo da independente se eu não sei exatamente aqui, né, ou em que termos
coletando material, e só que do panorama da música gravada, eu tinha que pensar nos independentes, não tinha como não, né? Então, porque passou a ser também constituinte da nossa cena cultural, né? Não dava mais para não enfrentar isso. E já tinha, né, trabalhos que já estavam fazendo isso. E tinha uma vivência também, né? De estar no Lira, estar na praça, estar nos teatros, estar vendo todos os tipos de coisas que estavam acontecendo, enfim. Bom, a gente pode pensar que os anos 80 foram os anos em que a produção independente se instituiu, se institucionalizou, ela ganhou uma cara institucional, né? Existiram, a gente tinha as empresas, sei lá, se a gente pensar no selo como o próprio Lira, né? Que é bastante estudado, hoje temos trabalhos muito legais, né? E aí, a gente foi contada essa história de como é que o negócio funcionava, né, em termos de business, como começou, quem eram os agentes e tudo mais, né? Então, isso é um laço fantástico para a gente entender a própria dinâmica, né? Porque eu penso numa conjunção. Você falava muito da separação entre o que é economia e o que é arte, o que é música, né? Então, tem um autor que eu gosto muito, que é o David Hesmondhalgh, que ele pensa numa política institucional e estética para as gravadoras, sobretudo as independentes. Então, é como se você, para determinados... Quer dizer, há uma conjunção entre a dimensão institucional, né, que corresponde a um dado tipo de produção. Então, daria para fazer essa aproximação, digamos, não tem nada determinista nisso, né? É que a gente vai vendo os movimentos culturais, as propostas estéticas e vai acompanhando como é que isso tudo atua no sentido de colocar o disco na rua, né, o show e tudo mais. E os desafios sempre foram os mesmos, né? Hoje na conferência de manhã ficou muito, assim, ele explorou a questão das plataformas e os independentes continuam tendo que correr atrás de maneira absurda para existirem no mundo das plataformas, conseguirem viver de música, né? Então eu até pensei hoje como se fosse uma espiral, né? Em que um momento da história produz uma outra carga de dados, mas que se referem, né? E parece que a gente continua desse jeito, eu vivo ouvindo assim, nossa, mas você ainda está falando disso, isso aí já mudou, isso aí não tem mais, né? E daí, vai falar, não tem mais. Então, mais uma razão para a gente ficar falando, né? Bom, então, a partir dessa institucionalização, nos anos 80, a gente teve esse movimento que extrapolou, né, o Lira, muitas gravadoras. Eu pensei, inclusive, num modelo, que é um modelo que eu estudei recentemente, que é o da Baratos Afins, que é o modelo da loja gravadora, que aconteceu muito aqui, né? Quer dizer, algumas não, como Lira, como Som da Gente, né? Som da Gente funcionava em torno de um estúdio, inclusive, né? Então, mais ou menos similar em termos de institucionalização. Então, no caso, eu vi que, por exemplo, esse modelo loja gravadora foi muito presente no punk e no pós-punk inglês, por exemplo, né? Que de alguma maneira a gente estava respirando o mesmo ar, né? Coisas culturais, essas coisas acabam se arrastando, né? De alguma maneira, desculpa, eu fico gesticulando e... Bom,
Nos anos 90, e vou tentar ser o mais breve possível, né? Se nos 80 a institucionalização aconteceu, por exemplo, essas primeiras experiências geraram um saber sobre direitos, contratos. Alguém fazia contrato, né? Existiram contratos, os termos disso, quer dizer, teve todo o desenvolvimento de um saber em torno do funcionamento de pequenas gravadoras e gravadoras continuam consideradas independentes. Isso foi, pelo que eu sei, foi muito lento, né? Então tinha muito disco que era gravado sem contrato, sem combinando nada, né? Então mas aconteceu isso. Nos 90, vamos pensar que quem estava produzindo nos 80 continuou de alguma forma, e depois essa produção foi meio rareando, tomando outros perfis, né? Mas aconteceu uma coisa que eu chamo de institucionalização reversa dos independentes, que, assim, se a gente perguntar para as pessoas, para os interessados em música, elas vão falar, mas tinha umas gravadoras independentes dos anos 90, né? Que foram muito importantes, tal. O selo Banguela, o Caos, Plug, que eram selos das grandes gravadoras, né? Que tinham lá um perfil particular de uma produção, chamavam produtores específicos, né? O Banguela até era do Miranda, então tinha, né? Mas era muito curioso porque era a grande empresa fazendo um selo, né? Como que incorporando um tipo de produção que ficaria, mais uma vez, solta, né? Mas daí a gente pergunta, que independência que é essa? Né? Então, bom, a virada do século, como o Leonardo falou hoje, foi incrível, ele falando que a questão do digital, o bug do milênio pegou a indústria fonográfica, né? A grande indústria, já prevendo o caos das cópias ilegais, aquela coisa toda, né? A grande indústria entrou de cara editando aquelas coletâneas, lembram dessas coletâneas dos 90? Um enxame de coletâneas com vários recortes, Caetano Veloso em trilhas de novelas. Assim, foi uma coisa espantosa. Eles pegaram assim, um catálogo, reeditaram com determinados temas e venderam muito, chegaram lá no 6º lugar do panorama mundial, né? Bom, depois disso, a queda foi de precipício, assim, né? Então, ele falava hoje que a conjuntura era meio paranoica, né? Era totalmente, ninguém sabia, as empresas achando que não iam mais se segurar, e as tecnologias digitais fizeram aparecer uma produção bastante farta, né? Do que a gente vai chamar de independente, mas que ficou muito sem lastro, sem saber, né? Eu acho que, por exemplo, o primeiro caso que eu analiso nesse trabalho é o que eu estou chamando de boom dos independentes dos anos 2000, né? Porque teve uma febre de pequenas cenas, né? Você fala de cena, a cena do brega paraense, do tecnobrega paraense, do forró eletrônico, do Sergipe, não sei quais eram, o funk carioca, o funk paulista,
Paulista, isso vai demorando um pouco, né? Mas tudo isso era chamado de independente, né? Tudo e aí que tinha gente que falava que era independente, mas que não tinha interesses independentes, né? Então até tem um autor que fala que essa produção gerou um novo mainstream, que era, por exemplo, Aviões do Forró, grandes empresas, as pessoas faziam shows assim todo dia, né? Faziam aquele esquema que o Leonardo estava falando hoje, queimavam o CD para vender, né? Era um esquema totalmente invertido daquilo que acontecia, né? Os discos cuidadosamente gravados dos 80, vendidos nos shows, né? E, enfim, e aí esse esquema essencialmente mercadológico foi crescendo tanto que foi se separando dessa ideia de independência, né? Por outro lado, teve outra cena nos 2000 que teve a ver com o Ministério da Cultura do Lula, primeiro governo, né? Os pontos de cultura geraram uma movimentação considerada independente, né? Ali sim com uma pegada contracultural, né, de comunitária, os meninos lá de Goiás fazendo os festivais em torno dos pontos, por aí. Bom, resumindo, porque o meu tempo já foi, 2010 surge o que se chamou de Nova MPB, alcunha que, como os próprios participantes diziam, tal como os da Vanguarda Paulista, que não foram eles que criaram essa designação, né? E sim surgiu na imprensa, nos críticos, né? Não sei, essa história que rola aqui de vocês não se autodenominavam vanguarda. Esses novos? Ah, sim. Crioulo, Emicida, Rômulo Frois. Olha, eu tenho os nomes aí, mas é uma cena paulistana que reuniu, que chamou, atraiu pessoas de outros lugares do Brasil, ao contrário do que estava acontecendo anteriormente, que era espraiar a produção, né? E então essa nova MPB tomava para si um papel de continuadores ou referidos claramente ao tropicalismo e à vanguarda paulista, né? Bom, aí tem uma discussão muito interessante, mas o que eu resumo nisso é que perdeu-se. Não podemos dizer que toda a produção independente se ligava de alguma maneira ao que a gente chamaria de underground. Não era essa a ideia, né? Mas, no caso com essa nova MPB, a ideia de, assim, tem textos sobre isso, jornalísticos. Estamos no universo do midstream. Não, nem mainstream, nem underground. Né? Não tem nada aqui improvisado, né? A gente faz produções super acabadas e, enfim, daí tem toda uma lógica empreendedora circulando em torno disso, né? Para finalizar, o meu último exemplo é totalmente fora da linha evolutiva da independência, que é uma reflexão sobre os racionais. E tem uma autora que fez um livro sobre a nova MPB, Vanessa Gatti, muito interessante o livro. Ela fala que o rap faria parte da produção independente, mas nunca levantou a bandeira da independência, né? Aí eu vou atrás
dessa frase, e aí a conclusão é a seguinte: bom, primeiro os Racionais surgiram no fim dos anos 80, né? Naquele momento e até agora, eles não se proclamavam independentes porque eles usavam as ferramentas que eles tinham à mão, né? E que tinha muito a ver com o tipo de produção, com o tipo de divulgação que depois os independentes dos 80 já tinham feito, né? E aí depois eles têm essa ideia deles se digitalizarem, né? Entrarem no mundo digital com muito critério e tudo mais. Mas o que eu acho que é interessante ali é a maneira como a independência ela é primordial. Ela não existe como, olha, vamos fazer uma profissão independente. Ela é independente. Por quê? Mesmo quando eles passam agora, como atualmente, a frequentar os grandes círculos aí, culturais e tudo mais, não existe abalo possível no conteúdo que eles produzem. É uma coisa como se fosse, não é que é blindada, é daquele jeito, surgiu daquele jeito, denunciando coisas, falando, né, da condição das periferias. Isso mudou, as periferias mudaram, agora tem trap, tem muitos outros gêneros e tal, mas a minha questão, no caso do alternativo, é mais limbosa, sabe? Assim, ela não se prende, e daí a gente tem que lembrar dos anos 70, né? Não sei se você falava disso agora, mas acho que sim, que era a imprensa alternativa, o teatro alternativo, o cinema alternativo, né? E ali o sentido do alternativo era político. Né? Se respondia a uma restrição maior, produzindo contra a corrente. Né? E depois dos 90 para frente, o alternativo ficou como uma alternativa ao mercado. Você não quer isso que está aí na grande mídia, então tem essa coisa aqui. Né? É só isso. Não tem mais nada de tão diferente, que reclama um lugar na cultura, né? Não é por aí. A nova MPB se consolidou, é o midstream, é o lugar dela, né? Eu acho que isso está consolidado aí na trajetória dos músicos que estão trabalhando direto, tem lugares incríveis para se apresentar, como a Casa de Francisca, né? Que não é oficial, continua não sendo, né? E esse tipo de independência aqui que eu estou colocando para os Racionais, mas poderia estender para o rap em várias outras áreas também, que é essa que eu estou chamando de independência primordial, aquela que você simplesmente faz aquilo que você acha que tem que fazer, né, dentro de determinadas condições, circunstâncias e pronto, e ninguém tasca. Então é isso, desculpe a correria e a incompletude aqui de várias coisas, mas seguimos. Obrigada. Prazer de estar na mesa com os caríssimos colegas. Eu vou fazer umas pequenas considerações iniciais. E minha fala é um pouco diferente dos que me precederam, embora eu tenha um vínculo bastante profundo com a ideia do independente, porque meu vínculo com Santos é o Festival Música Nova do Gilberto Mendes, com quem eu trabalhei desde 84 até 96, organizando o festival, que era exatamente uma produção independente na área da música erudita. Mas o que me coloca a parte do tipo de problemática que foi abordado antes é que o Gil tem um texto muito bom sobre o problema da canção, né? E a canção é um universo.
universo à parte, dentro, um universo específico dentro da questão da música, né? A música erudita, na qual eu milito, não intersecta quase nada com esse universo da canção. Raramente se tem uma rima que eventualmente faz uma ponte, né? Um ou outro caso, a exceção que confirma a regra, né? Porque a gente está num nicho muito específico, com os seus problemas e suas regras, e que, para sobreviver, se dependeu de atividades estatais, em certo sentido, isto é, institucionalizadas, né? Universidades, rádios, que existiam suportadas por um outro tipo de lógica econômica e não essa do mercado de vender produtos, né? Apesar disso, a música erudita sempre contribuiu decisivamente para o que acontece no outro universo midiático. A intersecção do meu ponto de vista, de fornecedora de paradigmas que são depois redimensionados, refeitos para criar e vender produtos, né? Então, eu vou falar um pouco hoje de um projeto que eu estou fazendo com o CNPq, que é sobre inteligência artificial na composição algorítmica na área da música erudita, né? E eu vou traçar um panorama do histórico disso, para mostrar que, para nós, da música erudita, a inteligência artificial na música não é nada novo. É uma coisa que já tem uma história, nós vamos ver, muito antiga, né? De fato, a ideia de inteligência artificial começa em 56 com o Tom McCarthy, no Dartmouth College, que é o problema da máquina comportar-se de tal forma que seja chamada de inteligente. Isto é, não é inteligente, mas é o comportamento, é o behaviorismo americano, da psicologia, coisa que vai definir a ideia de que você vai ler a máquina como se ela estivesse inteligente. Isso vai ser sistematizado ao mesmo tempo, já na mesma época, pelo Alan Turing, nesse artigo Computing Machinery Intelligence, onde ele estabelece o tal do teste de Turing, que é um teste para medir se uma determinada produção de uma máquina está sendo reconhecida como inteligente, né? E para isso, uma série de capacidades humanas vão ter que estar envolvidas: reprodutividade, raciocínio lógico, criatividade, questão de jogos e uso de linguagem e fala e visão. Tudo isso vai estar potencializado pelo universo da inteligência artificial, chamada inteligência artificial. E se coloca como um problema se essa máquina eventualmente vai adquirir consciência, se ela vai ser uma mente consciente, né? Ou se ela vai poder evoluir, se ela vai poder aprender, esse é o estado mental atualmente se fala, aprendizagem de máquina, se a máquina vai conseguir aprender ou não. Então, é uma questão da gente saber se discutir se a máquina realmente está aprendendo, né, ou não. Né? E para isso há aquela grande divisão filosófica de AI forte, que seria essa da máquina que realmente é inteligente e que tem consciência, né? Há autores como Searle que consideram que isso é impossível, porque só a biologia foi capaz de produzir isto é, a inteligência é uma propriedade exclusiva dos sistemas biológicos, né? Mas há uma outra corrente daí fraca que fala, bem, tudo bem, não vai ter consciência e tal, mas vai se comportar tão bem que a gente vai achar que aquilo é para valer, né? Que a gente está lidando realmente com um ser inteligente. E a música feita por computadores, que a gente coloca como feita ou é a sua geração é apenas auxiliada pelo computador? Então, é forte ou fraca, né? Então, qual é o poder desse computador que está fazendo? Em certas coisas, ela é insubstituível. A síntese sonora hoje é uma ferramenta insubstituível. Ela tem o poder de criar som em tempo real, que antigamente só podia ter os sistemas analógicos.
Composição. Composição nós temos tentado, desde a década de 50, nós estamos tentando fazer o computador compor ou ajudar na composição. Na execução, está aí no dia a dia, a grande discussão que houve aí na Olimpíada de Paris. Se John estava cantando ou era playback? Era inteligência artificial ou era para valer aqui? A resposta é cantou coisa nenhuma, aquilo era playback, era produção. A vida inteira, Celine Dion sempre fez aquilo que fez outra vez. Isto é produto da indústria, coisa que produz o produto perfeito. E na hora você dubla, né? Bota uma voz a mais, fazendo de conta que você está cantando ao vivo, e dá. É perfeitamente convincente. É a IA fraca que é lida como forte. Tá? Então, o que é requisito? Quais são os requisitos históricos para que tivesse havido uma evolução na inteligência musical? Primeiro, a digitalização do som. Quando o som era analógico, e nós estamos falando aí da inteligência artificial desde o Turing de 56, não tinha como fazer nada que realmente simulasse alguma coisa, porque não tinha o computador digital. Tá? Então, quando o som é digitalizado, muda de patamar a preocupação. Paradoxalmente, e aí entra o Festival Música Nova na história, há uma mudança de paradigma necessária para que a gente possa ter inteligência artificial na composição, que é abandonar, pelo menos parcialmente, a ideia da composição determinística, isto é, eu, autor, eu faço porque eu quero, né? Para um paradigma estocástico, aleatório. Por quê? Porque o computador não tem vontade. Ele não consegue compor nada por vontade própria. O que ele consegue fazer? E é mais um elemento que poderia entrar aqui. Cálculo combinatório. Né? Isto é, aí você tem a famosa frase lá do século XVIII, um matemático francês lá, que diz que a criatividade não existe, o que existe é cálculo de combinatório. Um processo combinatório muito grande parece criativo. Né? Isso é a matemática para tudo isso. Né? E, portanto, se você faz combinação e geração aleatória de possibilidades e escolhas aleatórias, você está entrando agora num domínio onde você pode automatizar a composição. Porque você não está privilegiando um ser dotado de iluminação, de inspiração. Então, que era o paradigma beethoveniano de que alguma coisa ditava para ele escrever, e isso. Na música da inteligência artificial isso não vai acontecer. O outro paradigma é o do mapeamento, isto é, a conversão de funções. Você tem um universo que você agora faz correlações entre dois universos. E aí você desloca tudo que está acontecendo num para o outro, e isso parece uma maneira extremamente engenhosa de gerar novidades. Né? E, finalmente, você tem que ter a retroalimentação, o princípio cibernético, para que ele simule com propriedade a ideia do biológico, porque o biológico faz exatamente essa ideia da retroalimentação. Primórdios, eu vou ter que passar um pouquinho correndo, porque depois isso começa. Então, a música digital começa nos anos 50, nos laboratórios Bell, e o objetivo era a telefonia celular. Está aqui, hoje. Esse daqui começa nos anos 50, quando eles tentavam digitalizar, financiado por uma companhia telefônica, para ter o celular lá para frente. Levou 30 anos para conseguir fazer, mas fizeram. Tá? E, curiosamente, quem eram os testadores, a equipe? 3 músicos, ou 4 músicos estavam lá dentro, músicos eruditos. O Risset, que era um francês, o James Taine, um americano, o Koenig, que era um alemão, e o Barry Vercoe, que era outro americano. Tá? Então, é uma equipe multidisciplinar internacional que estava estudando a questão da digitalização. E para resolver isso, tem esse maldito bichinho aqui, que é o conversor analógico digital. Tá?
Vocês não sabem, mas em tudo que vocês têm, no celular, no computador, existe esse amarelinho aqui, tá? Como se fosse um treco para fora, né? Que é o que faz a conversão do sinal elétrico analógico contínuo num sinal digital discreto, né? É uma maquininha que só foi inventada lá, por esses caras lá nos anos 60, 70, mas levou um tempo até popularizar. E aí quando o pessoal fala em vinil, que o vinil é superior, eu falo, não é o vinil que é superior, é o teu conversor analógico digital, que é uma porcaria. Tá? Porque se você tiver um conversor analógico digital de alto desempenho, não tem vinil que supere o digital. Tá? O problema é só a questão da coisa. Custa muito mais caro. Né? A questão é um bom conversor analógico digital custa muito caro. Os nossos conversores de coisas são ruinzinhos. Tá? Ok. Aqui tem um bom exemplo de como é que a questão do aleatório entra nessa coisa. Boulez, Messiaen e Cage discutindo a questão de toda a música serial, que era o paradigma dos anos 60, 70, 50, 60, 70, né? E conclusão, elas davam a mesma, o resultado é igual. Tanto faz você ir pelo lado da ultra-serialização ou pelo lado do aleatório, e você vai chegar em produtos praticamente iguais. Né? E isso abre a porta para exatamente que a gente entre, então, as experiências de composição digital, algorítmica, onde o pioneiro vai ser um carinha chamado Jeremy Hiller e um outro grego-francês, que é o Xenakis, Yann Xenakis. E eles vão começar, então, em 57, na Universidade de Illinois, o nosso amigo Jeremy Hiller vai fazer as primeiras experiências de coisa. Nessa foto aqui da esquerda, já vou aparecer aqui, o Hiller e o Xenakis. Né? Então, agora falando um pouquinho do Hiller. Você vê que nessa foto de baixo aqui, o Hiller está trabalhando com o John Cage. É por acaso isso que o cara que da música aleatória vai trabalhar com o cara da música algorítmica? Então, o Jeremy Hiller era o quê? Engenheiro químico, mas engenheiro, capaz de programar computadores. O outro não conseguia programar nem a agenda de telefone da casa dele. Tinha que receber tudo no dadinho, no eixinho. Né? Se juntaram e produziram coisas muito interessantes, inclusive uma peça chamada Harpsichord, que só tem com as consoantes sem as vogais, que foi estreada por Eleazar de Carvalho nos Estados Unidos. O Hiller vai fazer então a primeira experiência dele, que é a suíte. Ele ia aqui, uma série de. É por causa do nome do computador da Universidade de Illinois, que é uma abreviação do nome do computador, né? Illinois da Computer, né? E ele escrevia a música e na época não tinha como tocar digitalmente. Então ela vai ser agora tocada por um quarteto de cordas. Então vamos ver aqui um fragmento do quarto experimento, que é o da música mais contemporânea. Vai tocar ou vai tocar? Eita, amanhã vai tocar. Eita. Não vai tocar, paciência, faltou uma conexão. Não é essa daqui, não é porque eu testei um outro arquivo, tocou. Não injetou direito. Então, o que um computador faz melhor do que nós fazemos? Por que faz o computador? Por que não faço eu mesmo? Né? Por que precisa desse tempo? Toda vez que você precisa de muita velocidade, lidar com muitos dados e fazer cálculos complexos, vale a pena usar o computador. É uma ferramenta fabulosa para quando você tem esse tipo de problema. Né? Se você não tiver, continue escrevendo na mão. Por quê? Né? O nosso amigo
O Xenakis trabalhou com computador, mas ele trabalhava de maneira não algorítmica, né? Ele fazia tabelas e gerava na mão e depois usava o computador para gerar material que depois ele compunha em si. Então era uma composição auxiliada, teoricamente, pelo computador. Não vou tocar a coisa do Xenakis por causa disso. E o modelo era isso daqui. Você tinha a mente humana produzindo um programa que era capaz de gerar dados que depois entravam numa função de mapeamento, que mapeavam esses dados e transformavam isso em dados musicais, e a música agora era executada. Eventualmente você gerava, avaliava, dizendo não gostei, quero mudar, volta e repete o processo, ou em alguns dos itens. Vou gerar novos dados, eu vou mudar a função de mapeamento, vou fazer alguma coisa, certo? Então esse era o fluxograma de como funcionava a composição algorítmica. Agora eu vou entrar nessa história aí, vou entrar no depoimento pessoal. Por quê? Porque em 1970 eu estava fazendo escola politécnica e tive meu primeiro curso de computação Fortran 1, né, um computador IBM monumental que ocupava uma sala inteira, e hoje tudo que ele fazia faz melhor aqui no meu celular. Mas aí eu falei, e se eu já tinha estudado composição com doido, eu falei, e se eu compuser uma música com o computador? Né? Eu nem sabia do engenharia, das outras coisas, mas quis eu inventar, é uma ideia óbvia, né? Vamos tentar fazer com um menino de 18 anos. E aí, o que eu fiz? Eu simulei dois dados gerando dentro do computador, como se fossem dois dados dentro do computador, gerando uma série de combinações. Essas combinações são mapeadas, então, em alturas, em dois tipos de escala, uma escala de jazz, vídeo pixel vídeo, depois outra transposta de rodada, né? E aí compus na mão uma série de rodadas do computador que gerariam uma forminha de uma invenção a duas vozes, que era o que a gente aprendia com o Tony, né? O modelo de coisa. Aqui tem, isso tudo eu recuperei o ano passado, estava lá perdido nos meus papéis lá de anotação de escola. Que legal, muito legal. Aí transcrevi isso daqui, esses foram os resultados na época, né? E aqui é a composição. Tá? Eu agora estou tocando com piano virtual, né? E na época eu tive que tentar tocar na mão. Você sabe o que a coisa vai resultar para você construir todo esse modelo para construir. Qual era o meu modelo? Uma invenção das vozes do Mário Ficarelli, que era mais velho que eu, mais 10 anos mais velho que eu, mas tinha sido aluno do Tony também, e ele tinha acabado de publicar uma invenção. Essa minha peça é um meio plágio automatizado da ideia do Ficarelli. A gente pode depois aprimorar o tal modelo, depois introduzindo a questão do feedback, e não vou entrar nisso aí. Novo passo, quanto tempo eu tenho? Mais uns 5 minutos. Novo passo, David Polk, é um pesquisador americano dos 80 e que vai trabalhar agora com a ideia do plágio, da imitação. Isto é, que na verdade nenhuma composição original, tudo é copiado. Então o Polk fez a vida inteira diversos projetos de imitar a música de diversos autores. De Beethoven, Bach, Vivaldi. Como é que ele fazia isso? Fazendo análise do repertório, estabelecendo então qual era as características estilísticas, técnicas e expressivas dessa música, e agora montaram então programas de reprodução, diversos projetos de reprodução
de geração de músicas parecidas. Né? E essa palavra de Bach é absolutamente perfeita. Você jura que é Bach. O do Vivaldi é menos bom, o do Chopin é pior ainda, o do Beethoven é pior ainda. Essa é a minha gradação de sucesso dele, de tentar imitar estilo. Mas, o que vai acontecer? Esse é o paradigma do que vai acontecer na geração seguinte. O Pope patenteia faz uma patente do processo dele de imitação, que passa uma versão primitiva de aprendizagem nova. Né? Essa geração seguinte, é um menino aí, Pierre Barrault, é um dos pelo menos 10 companhias que estão fazendo muito sucesso de vender online composição. Você entra como, eu sou compositor, mas não quero compor, eu quero comprar uma música por inteligência artificial pronta. Você vai lá, escolhe o estilo e diz duração, não sei o que e tal, e ele gera para você. É uma pena se eu não conseguir ouvir também, mas eu acho que não vamos conseguir, porque esse problema dessa. Então, esse é um dos milhares de produtos que ela já vendeu. Música do tipo orquestral de filme, você paga um royalties baratinho, usa do teu filme como se fosse Hollywood. Não, é inteligência artificial, composição musical por inteligência artificial, reta contexto, sob medida. Você diz tudo o que você quer. Centenas na internet, só buscar Aiva Technologies, vocês vão achar lá e entra no site e vocês vão virar cliente. Pode ver. E inclusive tem uma coisa de grátis. Né? Você pode fazer de grátis, você não pode usar comercialmente de grátis. Mas para experimentar você pode de grátis. Agora vamos ver aqui. Rock. Você comprou os royalties, o direito do usuário. Já deu para ter uma ideia. Eu não vou passar agora aqui uma outra experiência minha. Depois eu vou pular para a última peça desse ano, para vocês ouviram a primeira lá de 1970, vão ouvir a mais recente agora desse ano. A experiência de composição, agora aqui fazendo que nem na Aiva, todo o processo. Composição, repetitividade, paralelo, coisa, uma pecinha curtinha de 1 minuto e qualquer coisa. Tá?
edição da minha vida, eu faço programa de doação, eu faço coisas que a gente faz, coisas que eu não conseguiria fazer na mão, todo esse focar de coisa que eu trabalhei engraçada, auxiliares e tal, focar, que gerar, então a gente consegue fazer em tempo recorde de coisas que eu não poderia fazer na mão. Então é isso, calma. Sou da banda Língua de Trapo, né? Acho que alguns aqui já me conhecem. E meio que um exemplo vivo aí de tudo que os colegas aqui estão colocando, né? Agradeço a Heloísa mais uma vez o convite. A gente tinha participado de um e do outro Meet virtual na época da pandemia. E agora, finalmente, aqui, live. É um assunto muito vasto e, né, muito cheio de desdobramentos, enfim. Então, acho que a melhor coisa para se fazer é partir da experiência pessoal, que é mais ou menos o que o Gil colocou, né? Como que a gente se coloca nisso tudo, né? Porque são assuntos muito em aberto ainda, né? Apesar que vocês todos estudiosos tentam colocar ali, encaixar em alguma caixinha, mas sempre fica tudo para fora, né? Perninha para fora, sempre é muitas variações, né? Então, assim, o que é esse conceito de independente, né? Se refere mais à estética, ao modo de produção, ao mercado, ao negócio, né? Uma filosofia, o que é, né? Então, assim, partindo do meu exemplo, eu sempre me identifiquei com esse lado mais alternativo da arte, né? Apesar que, pelas mãos da minha mãe, eu sempre tive acesso e fui um consumidor ávido de toda a cultura mainstream, né? Ela me levava muito ao cinema, eu ouvia muito rádio, né? A partir de um certo tempo comecei a gostar muito de ler, também jornais, principalmente, alternativos, né? Chamados jornais alternativos, mas eu sempre eu fui direcionando meu gosto sempre para essa turma mais fora da curva, né? Então, assim, eu era jovem, adolescente e tal, e tinha uns heróis como o Crumb, o Bert Crumb, que é um exemplo extremado de underground. O cara, assim, ele produzia underground e vivia como um underground, né? Acho que todos devem conhecer o Robert Crumb, é um cartunista e norte-americano, que sempre fez esse tipo de quadrinhos, né? Cartoons meio, os personagens meio disformes e tal, uma estética totalmente underground. Ilustrou a capa do disco da Janis Joplin, né? Do Cheap Thrills, na verdade da Big Brother, que era a banda onde ela era vocalista na época, né? E é um cara que tinha toda, assim, ele vivenciava toda aquela contracultura hippie da época, né? O cara morava numa comunidade, produzia a própria comida, não consumia nada que fosse, né, industrializado e tal, e gostava, a preferência musical dele sempre foi música de 1920, aquelas coisas foxtrot, né? Ele sempre teve uma predileção por coisas do passado, que nos anos 60 para ele já era bem antigo, né? Enfim, e aqui no Brasil, sei lá, me identificava com Tom Zé, com, né, os chamados malditos, Walter Franco, Tom Zé, Macalé, né? Então eu sempre fui meio para esse lado. E aí, já em 75, a partir de 75, 76, ainda não tinha entrado na faculdade, mas eu me deparei com o mundo da imprensa alternativa, né? Então, é que uma coisa acaba levando a outra. Na verdade, eu conheci o Crumb através das revistas, né? Tinha a revista Grilo, tinha, que era uma revistinha de cartoons internacionais, tinha Valentina, tudo aquilo que Crepax, tudo aqueles desenhistas europeus,
depois o jornal Ex, né? Ex, Bondinho, Movimento, Opinião, toda essa, né, uma gama de jornais e que eram um pouco diferentes entre si. Por exemplo, o Movimento já tinha uma coisa mais bem política mesmo, né? Tinha um viés bem político e tal. O Ex, o Bondinho, o Grilo já tinha uma coisa meio de contracultura, já uma coisa mais pro filosófico, obviamente também político, porque tudo isso, como você disse, remando contra a maré, né? Contra o estabelecido, ainda era época da Guerra do Vietnã, tinha toda aquela coisa da filosofia hippie, tudo isso me encantava, me seduzia, né? E aí eu entrei na faculdade, ali na faculdade a gente começou a se esbarrar, ali, o pessoal que gostava de música, começou a levar o Buca Domênico, que morava ao lado, morava no prédio ao lado, então para ele era fácil levar violão. Ele atravessava a rua e estava na faculdade, então ele levava quase que todo dia, ele levava um violão. E aí ia se chegando ali pessoas que gostavam de música, que cantavam, compunham, etc. Tal. Então fui conhecendo pessoas ali na faculdade que tinham afinidades musicais e de ideias, né? E comecei a andar junto com esse pessoal. Aí a gente foi, em 1979, nós fomos assistir ali no Teatro Pixinguinha, no Sesc Vila Nova, ali perto do Mackenzie, ali, né, onde é o Sesc Consolação hoje. No Teatro Pixinguinha aconteceu o Festival Universitário da TV Cultura, que para mim foi um grande marco, foi um divisor de águas para tudo que depois veio a se chamar movimento independente, da vanguarda paulista, a geração negra paulistana, tudo isso aí, né? No festival eu conheci o trabalho do Arrigo Barnabé, conheci o Premeditando Breck, né? E conheci outras pessoas como Celso Viáfora, Eliana Estevam, até o Marcelo Rubens Paiva, né? Depois eu vim a saber que eu fui vizinho dele aqui em Santos, nem sabia, porque eu morei no edifício Corveta, que ficava ao lado do casarão onde morava a família Paiva, do deputado Rubens Paiva, né? E isso em 71, 72, 73. E eu via o Marcelo andando, né, ali, antes do acidente, né? E nesse festival da TV Cultura ele também ainda andava, participou, concorreu lá com uma música que era dele, do colega dele, se não me engano, o Calói, ele falava do Bamba, do Tênis Bamba, tá? Né? E aquilo me encantou por demais, né? Toda aquela gente louca, diferente, eu falei, cara, é isso que eu quero ser, é com essa gente que eu quero andar, né? Fui me identificando e lá na faculdade, na Casper Libero, que é a faculdade que eu fazia em São Paulo, de jornalismo, já tinha encontrado também esse pessoal que depois veio a ser o núcleo do fundador do Língua de Trapo, né? Depois associaram-se outros músicos, o pessoal mais do ramo mesmo, da música, né? Porque a gente era ali meio que estudantes de jornalismo metidos a fazer música, mas depois a gente acabou se valendo de músicos mais gabaritados. Mas o núcleo fundador ali, o Pituco, né, que você estava mencionando ali na conversa anterior ao debate aqui, Pituco, o Buca Domênico, Ayrton Munheri Júnior, que talvez vocês conheçam, um crítico musical e tal, e o Luiz Joel Costa, guitarrista, né, que já faleceu. Então, esse foi o núcleo fundador. E aí a gente começou a fazer shows ali na faculdade mesmo, né, em festivais do interior, né, Festival de Bauru, Festival de Assis, Festival de Sorocaba e tal. E a gente sempre foi assim, o ponto meio divergente desses festivais, porque música de festival é aquela coisa meio, né, MPB mais quadradinha, mais tradicional, né, vamos colocar assim, esteticamente. E a gente vinha lá com essa coisa já do humor, né, que a gente começou desde o início com esse viés do humor, do bom humor. E a gente tinha o Pituco, que era uma coisa muito estranha, porque ele era um mestiço, um japonês misturado com o italiano, só que ele era grandão, né, ele era corpulento,
e totalmente performático, uma coisa meio Sidney Magal, meio Mato Grosso. Então a gente apresentava as músicas assim, vinha, dançava, e aquilo causava um frisson, assim, uma comoção na plateia do festival, no júri. E às vezes, dependendo da caretice ou não do festival, a gente se dava bem, e às vezes a gente era alijado, mas foram experiências bacanas essas de festivais. Até que a gente ficou sabendo de um projeto para compositores, grupos novos, que ia acontecer através de uma iniciativa da União Brasileira de Música, UBM, União UBM, do Adilson Godoy, um dos Godóis, né? Tem o Hamilton e o Adilson, né? O maestro Adilson, que era o presidente da UBM, ele bolou lá um projeto com 40 e tantos participantes, né? E a gente ia em reuniões lá na UBM para formatar esse projeto. Esse projeto iria acontecer no Lira Paulistano, no Teatro Lira Paulistano, em Pinheiros, que era ali, desde 79 ele já existia e já começou a se configurar ali como a casa dos alternativos, dos independentes, do pessoal que estava produzindo música nova e não tinha onde tocar, ia tocar no Lira. No Lira era um porão que cabia no máximo 150 pessoas, né, na plateia. A plateia era um tablado, quer dizer, o palco era um tablado e a plateia era uma arquibancada assim, meio teatro de arena, né? Meio arena. E era um porão muito. Hoje em dia o controle não deixaria funcionar de jeito nenhum. A prefeitura não autorizaria aquele teatro de jeito nenhum, porque era totalmente sem saída de emergência, fiação, meio gambiarra, mas funcionava e o pessoal que se apresentava ali, assim, coincidentemente, foi um pessoal muito valoroso, né? Que é essa geração do Grupo Rumo, Itamar Assunção. O Arrigo, surpreendentemente, nunca se apresentou no Lira, né? Apesar que as pessoas associam muito o Arrigo Barnabé ao movimento, a geração Lira Paulistana, mas ele não cabia no Lira, porque a banda dele era muito grande, a banda Sabor de Veneno era enorme, né? Tinha vários músicos, sessão de metais e tal. Então, ele com a banda nunca se apresentou. Ele chegou a se apresentar como convidado em shows de colegas, tal, como o Hermelino Neves e tal. Mas ele mesmo, a banda Sabor de Veneno nunca tocou no Lira. Mas o Rumo, sim, o Itamar com o Isca de Polícia, sim. E as cantoras todas maravilhosas, né? A Eliade Negreiros, a Vânia Bastos, TT Espíndola, né? Que eu sou assim, fã de carteirinha da TT. A Cida Moreira, né, performática, né, aquela coisa meio teatral. Então, era uma turma assim, muito talentosa e muito diferente do que existia por aí, né, no mainstream. Então, decidiu que iria se chamar Virada Paulista, um trocadilho com Virada Paulista, né, Virada Paulista. E foram 40 e poucos grupos, 42, 43 grupos, entre os quais Língua de Trapo foi a nossa entrada no Lira Paulistano. Aí o pessoal lá do teatro, o Fernando Alexandre, era um dos sócios, né? Eu sempre estou ele, que apareceu a foto dele ali, saudoso, já se foi também. O Ribamar de Castro, o Wilson Souto, que era o Chico Pardal, os proprietários do Lira, gostaram da gente e falaram: vocês não querem fazer aqui no horário alternativo? Porque o Lira, ele era de domingo a domingo, show. O horário principal era de quarta a domingo, 9 horas, esse era o filé, né? E aí tinha os horários alternativos, que era segunda e terça, 9 da noite, ou sexta e sábado, sessão maldita, meia-noite, né? E tinha teatro de sábado e domingo à tarde, a rotatividade ali era grande. E vocês não querem fazer uma temporada de segundas e terças? Então fizemos, né? E foi super bem. E uma coisa que funcionava muito, então já caindo assim no modo de produção independente, né? Como que era, como que não era, uma coisa que funcionava muito para os artistas independentes sempre foi boca a boca. Porque não tinha internet,
A imprensa, no começo, quase não falava, né? Dava uma notinha ali na programação e tal. Então, a coisa crescia no boca a boca. E nisso aí o Lira foi importantíssimo para muitos artistas, porque ele, o teatro, abria a possibilidade de você fazer temporadas, coisa que hoje em dia é muito difícil você ver músicos, né? Artistas ligados à música, não no teatro, já não se fazem grandes temporadas, né? Mas ainda tem temporada de peça teatral. Agora, para a música é aquela coisa, você faz um dia num gigante ginásio ou num bar, não tem temporada. E a temporada é muito rica para você criar público, fazer essa coisa de boca a boca. Né? Você começa ali com 10, 20 pessoas, 20 pagantes, de repente você está com 30, de repente você montou um teatro. Lá na última semana você está terminando com 150. Né? Isso é uma coisa que e possibilitava, como você tinha o endereço, e toda segunda e terça você estava ali, possibilitava a imprensa, eventualmente, que se interessasse em fazer uma entrevista, um Gil ali que se interessasse em entrevistar, sabia que a gente estava ali, né? Não só o Lincoln, como outros artistas. Tá? Então isso era muito importante. Esse modo de funcionamento do Lira que foi, acho que fez toda a diferença, sabe? De fazer as temporadas. Né? A produção era meio a meio, a gente, o que dava na bilheteria rachava, meio a meio. E o Lira começou como teatro, né? Eles começaram como teatro e, na verdade, eles queriam fazer um teatro para teatro mesmo, né? Acho que a primeira peça que teve lá foi Fogo Paulista. E aí alguns amigos ali dessa turma de sócios aí, do Chico, do Wilson, como o Turcão, do Parancon, o Paçoca, né? Falaram, a gente pode fazer show também, pode fazer apresentações musicais. Não, faz aí, né? Aí iam lá com voz e violão, uma coisa bem incipiente no começo, e começou a dar certo, e aí aos poucos o Lira virou um espaço de música, totalmente de música. E teatro, eventualmente, peças infantis, fim de semana à tarde. E aí, do teatro, né, eles abriram aquela sede, lá onde você foi fazer a entrevista, o teatro ficava na Praça Benedito Calixto, ali rente a Teodoro Sampaio, né? E então eles alugaram uma casa na Praça Benedito Calixto para ser a administração do teatro. E ali então começou a funcionar um selo de música, né? Acho que um dos primeiros, se não o primeiro disco lançado pelo Lira, pelo selo Lira, foi o do Itamar Assunção, né? O Vista de Polícia, Beleléu, era o disco, e disco icônico, né? Até hoje uma coisa assim fantástica. E aí começaram a ter outros lançamentos. Depois veio a ser uma editora, lançaram alguns livros e livretos, tal, como do Glauco, do cartunista Glauco, né? E o jornal, o Fernando Alexandre teve a ideia de fazer um jornal, que era o Jornal do Lira, teve não sei quantos números, era semanal. Ele chegou a sair uns 20 e poucos números e tal. Enfim, e virou um centro de produção, produtora de shows, né? Virou ali um centro de produção independente, né? E a gravadora tinha selos específicos, por exemplo, tipo selo instrumental, que lançava só música instrumental, então tipo banda Pau Brasil, né? Um monte de banda, Grupo 1, que era do Léo Nazário e do Rodolfo Schroeder, Divina Encrenca, trabalhos fantásticos ali, instrumentais e tal. E aí a gente sentiu a necessidade de fazer um disco, nosso primeiro disco, né? Então, em princípio, a gente queria fazer totalmente independente. Era uma coisa, não. Porque a gente era dentro do independente, a gente queria ser mais rebelde ainda. Não, essa coisa do Lira aí, não. O Lira vai virar como padrão. Essa coisa independente é mentira, vamos fazer mais.
Aí cada um se cotizou lá, vendendo carro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Conseguimos uma graninha para começar a gravar. Aí gravamos o nosso disco no estúdio Áudio Patrulha, ali na Barão do Santuí, que era do Zé Rodrigues e do Chico Terpes, do Joelho de Porco, né? Que depois veio se tornar a Voz do Brasil, que virou um estúdio que, assim, uma referência em gravação de jingles, né? O Zé Rodrigues era um baita compositor de jingles, né? Tal. Aquela coisa totalmente amadora, não bem planejada, tal. A gente planejou o dinheiro da gravação, né? E o dinheiro acabou. O dinheiro acabou e tudo bem, gravamos. E agora? Falta mixar, falta prensar, falta fazer a capa, falta distribuir. A gente não planejou nada disso, né? Caramba, então nos valemos do Lira Paulistana, que entrou, então, a partir da mixagem, eles entraram como sócios. E o nosso primeiro disco saiu pelo selo Lira Paulistana, né? Uma coprodução Língua de Trapo Lira. E a gente aí lançamos uma temporada em 1982 já no horário nobre. Aí de quarta a quarta, olha só, era de quarta a domingo. Era uns 5 dias na semana, né? Só não segunda e terça. Um mês inteiro. E, assim, a coisa foi crescendo e quando a gente começou a ser obrigado a fazer sessão dupla. A gente fazia um show às 9 horas, depois fazia da meia-noite também. No domingo fazia às 5 da tarde, depois fazia das 9 horas. Tamanha afluência de público, às vezes tinha fila que dava volta, que chegava até Rinchalma ali, né? Isso com um disco independente, né? Um disco independente. E como que era o sistema assim, de divulgação e distribuição do Lira? Era uma coisa bem artesanal mesmo, era por correio. Eles distribuíam para algumas lojas, né, em São Paulo, algumas lojas de disco, e para o Brasil inteiro, lojas começaram a, porque a imprensa começou a falar, né? A coisa começou a virar de uma tal maneira que começou a aparecer muito, e tinha alguns parceiros da imprensa que eram simpatizantes, tipo Maurício Brusli, na revista Som 3 e na Rádio Excelsior, o Zusa Homem de Melo dava muita força, o Ock de Souza na Veja, o Tarek de Souza no Rio de Janeiro. Então começou a ter vários jornalistas que começaram a comentar e criticar e divulgar tudo o que acontecia ali no Lira, né? Então isso aí suscitou a curiosidade e o interesse de lojas de disco pelo Brasil inteiro, distribuidores independentes pelo Brasil inteiro, radialistas, enfim, a coisa foi se propagando, mas assim, tudo na base do boca a boca. E os discos eram mandados via correio, via malote, né? Porque a gente não tinha uma rede de distribuição física, não tinha caminhão que levasse até lá, do Lira, né? O Lira não tinha nenhuma caminhonete. Então era tudo na base de malote, pelo correio. E assim foi. E aí as bandas que começaram a tocar lá, como o Premier, o Rum, né? E o Itamar, começaram a não caber mais no Lira, né? O Lira era um espaço muito pequeno ali. A gente conseguiu, acho que, entuchar ali, empurrando assim na mão, que nem fazem no metrô, acho que umas 200 e poucas pessoas, mas isso já era uma superlotação. E a gente, então, começou a procurar espaços em São Paulo, espaços que abrigassem essa turma toda, né? Então, foi onde surgiu o Centro Cultural São Paulo, que ali já cabia 700 pessoas, né? Teatros da prefeitura, como o João Caetano, o Arthur Azevedo, o Martins Pena, né? Em Santa Mariana, na Penha, em Santo Amaro, o Paulo Herói em Santo Amaro, até chegar no Sesc Pompeia, que ali foi o nosso segundo, foi o Lirão. O Sesc Pompeia virou o Lirão, virou um teatro que, com dois lados, né? Tinha um palco no meio, abria os dois lados, plateia
daqui, plateia ali, e que acho que as duas plateias somavam 800 e poucos lugares, né? E aí, mais uma vez, a coisa que hoje em dia não aconteceria, né? A superlotação. O SESC hoje em dia é super criterioso com essa coisa da segurança, das normas. Na época era largado. Então a gente inventou uma tal de Noite do Barão, que era hoje em dia seria, vamos dizer, R$1, mas era uma nota do Barão, né? Que era mil cruzeiros, né? Que valeria R$1 hoje em dia, vai R$5, sei lá, não sei. Que era na quinta-feira, para promover que quarta e quinta sempre era um pouquinho mais fraco, né? Era na quinta-feira, Noite do Barão. Aquilo ferveu, recorde de lotação do Sesc Pompeia, do Teatro do Sesc Pompeia até hoje. E, assim, gente sentada nos corredores, tinha as frisas, né? As plateias no corredor, na frente do palco, no chão, gente sentada no palco, sentado assistindo, assim, olhando para trás. Coisa, imagina, a prefeitura jamais permitiria isso hoje em dia, né? Tem que ter roda de fuga, vazão e tal, né? Mas, enfim, eram coisas que aconteciam na época e era mal barato, né? Outras coisas totalmente antiecológicas e politicamente incorretas que a gente fazia, tipo, pichava muro para divulgar o show, né? Isso é crime, a gente fazia isso. A gente foi pego por uma baratinha, uma viatura da polícia uma vez, a gente estava pichando o muro do cemitério ali da Henrique, o cara, não, a cabeça para lá, fez a gente jogar tinta todo mundo no joelho, não sei o que lá, né? Aí no dia seguinte foi lá e voltou para completar, porque interrompeu no meio. Independente mesmo, alternativa mesmo, né? Agora, vamos assim, tentar colocar a coisa da estética, né? Sempre assim, quando mais simples, tá? Oi? Mais simples, tá? Sempre, por exemplo, no documentário sobre o Coringa, vários artistas hoje em dia não, na época do documentário, acho que foi 2012, 2013, acho que foi uma coisa unânime de todos dizerem que não foi um movimento, como foi a Tropicália, como foi a Bossa Nova, como foi a Jovem Guarda, não foi uma coisa pensada, não foi uma coisa programada, foi uma feliz coincidência de bons trabalhos diferentes, né? Aquela inquietude jovem, né? Que se confluíram ali naquele espaço físico que era o teatro, né? E então isso, mas que deu uma cara, né? Apesar da gente, por exemplo, do Limbo e do Prelê, que são trabalhos bem populares, vamos dizer assim, né? A gente vai para esse viés do humor e musicalmente se valendo tem tango, tem iê, tem brega, tem, né, rock, muito rock, eu sou bem roqueiro, MPB, então assim, a gente perpassa todos esses ritmos musicais do trabalho, né, e aí você pega junto com um trabalho do Romo, totalmente inovador, da palavra cantada, né, do canto falado, pega o trabalho do Itamar, que é uma coisa genial, até hoje é difícil você, né, classificar o que é aquilo, né? É blues, é rock, é MPB, é declamado, com as meninas fazendo um performance, coisa que o Arrigo também fazia, que depois apareceu a Blitz com o Rio fazendo parecido, né? Será coincidência? Não sei, né? Mas, então, eram trabalhos muito diferentes entre si, mas que se você coloca assim no painel, tinha uma unidade, que era uma unidade muito diferente, do estar buscando linguagens, de estar, né? Então eu acho que a independência não é só um modo de produção, de você pegar o dinheiro do bolso e ir lá e fazer a produção e distribuir independentemente. Isso aí, se não me engano, no Brasil, se você procurar na internet, vai ter um cara lá em Minas, que foi o primeiro, Pacífico, Mascarenhas,
Em 58 lançou o primeiro disco independente. Tá, pode ser. Mas o que ficou mais conhecido foi o Antônio Adolfo, né? Que em 1957 lançou o LP As Próprias Custas. Depois, em 79, o Boca Livre. Oi? Feito em casa. Desculpa, a própria misturei com Itamar. Feito em casa, Antônio Adolfo, que é considerado o primeiro independente, 67. Aí, em 79, o Boca Livre lançou o LP de forma independente também, e alcançou mais de 100 mil discos vendidos, né, que tinham Toada, Quem Tem a Viola, os grandes sucessos do Boca Livre, era esse primeiro disco independente. Então isso aí abriu portas para todo mundo querer gravar independente. Então artistas novos, artistas inquietos e tal, mas não só. Se você pegar o conceito independente, aí vocês colocaram, tudo cabe nesse conceito independente. Os evangélicos têm lá o nicho deles, o mercado deles, que é independente do mainstream. As irmãs Paulinas pegam o nicho católico, entendeu? Aí você pega o pessoal do forró lá de cima, eles têm uma indústria lá, independente, né? Pega o pessoal do rap, pega o pessoal do samba. Existem vários nichos de produção independente, mas assim, você fala assim, o trabalho é independente, a estética é alternativa, né, busca qualidade. Então, o independente está associado à boa qualidade, à inovação, sempre? Não, né? O modo de produção independente pode ser para qualquer um pode pegar dinheiro e gravar, ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje que tem até inteligência artificial, né? Mas não só, tem todos os recursos em casa para você gravar um disco. Você tem hoje em dia os plugs no computador que você simula no estúdio. Você pode gravar um disco em casa, praticamente, se você tiver, né, um bom equipamento de computador, um bom isolamento acústico, enfim. Então é isso, a gente se lançou nessa aventura, não por filosofia ou por. A gente, na verdade, queria talvez gravar por uma. A maior parte desse pessoal do Lira acabou gravando por gravadora, né? O Arrigo pela Ariola, nós fomos para a Continental, depois para a RGE, o primeiro gravou na IEMAI Odeon, todo mundo acabou migrando para a gravadora. Então não era uma coisa assim de filosofia. E só uma última historinha assim para pontuar bem como a gente não tinha uma unidade filosófica e de propósito entre nós, né? A gente estava na Igreja do Calvário, ali em Pinheiros, em São Paulo, num debate como esse, assim, falando sobre que aí já a coisa dos independentes estava já rolando, né? Então, fomos chamados lá para fazer um debate sobre música independente. Estava eu, a TT Espíndola, o Arrigo, alguém do Rumo, alguém do Privé. E a gente estava lá conversando com uma plateia e tal, no salão paroquial ali da Igreja do Calvário, e rompe assim no salão, um senhor corpulento, né? Maridão e tal. Cena de filme de cowboys. Vocês aí, todo esse pessoal aí, vocês estão convidados a participar do próximo Festival da Globo. Eu sou o Renatão, produtor do Festival da Globo. Vocês estão todos convidados aí, me procurem lá na Avenida Angélica, meu endereço, Aí é aquela perplexidade, né? O que a gente vai fazer, né? Aí a TT, vamos fazer uma reunião, gente? Né? Vamos fazer uma reunião? Vamos. Aí ela ofereceu a casa dela. Ela falou, vamos fazer uma reunião para discutir o assunto. Aí fomos lá na casa da TT. A Bia Aidar, o pessoal do primeiro, o Rumo, alguns do Rumo, a própria TT, tal, e o Arrigo. Aí o que aconteceu na reunião? A Bia falou assim, não, eu já estava sabendo desse festival, inclusive ela já tinha se articulado com alguém lá do festival e o primeiro já estava dentro de qualquer jeito. Tá. Aí o Rumo falou que eles não entrariam de jeito nenhum, que o festival para eles não era o barato deles. E aí ficou essa coisa assim, né? O Lima querendo entrar, mas também querendo ser solidário com o Rumo.
enfim, o pessoal no meio e dois na extrema, assim, um falando que não faria de jeito nenhum, o outro falando que já estava. Eu falei, pô, então a gente, vamos embora, vamos encerrar essa reunião, porque não tem razão de ser essa reunião, né? É cada um por si. Então, isso mostra que cada cabeça de uma sentença e cada artista tem um posicionamento em relação a essa coisa do independente, o que isso significa para ele enquanto artista, né? É muito legal, tal, mas não como assim como convicção, filosofia, não, tem que ir contra. Eu acho que, até porque depois as gravadoras se valeram disso tudo, para depois eles escolheram lá, né? Não sei como foi isso, né? É um grande balão de ensaio, na verdade, né? Todo esse pessoal independente gastou dinheiro para depois a gravadora não precisar fazer o trabalho deles, de garimpagem. Já estava ali, eles tinham ali um leque, né, de oportunidades, e aí eles escolhiam, quero você, quero você, quero você. E o pessoal ia, a maioria ia. Como negar a força do capital? É isso aí, gente. Eu espero ter contribuído um pouquinho mais. Gostaria de agradecer a todos e, infelizmente, por conta de questões de tempo e organização, não haverá mais possibilidade de. Certamente teríamos coisas a perguntar, a conversar, a dialogar, mas agradecemos. Quem quiser conversar com a gente, acho que todo mundo está na internet, né? Todo mundo tem perfil no Facebook, no Instagram, então estejam à vontade para a gente continuar esse papo. Eu pelo menos estou lá, no Instagram, no Face, quem quiser conversar comigo, estou à disposição.